Olá pessoal, nós hoje vamos falar sobre a história da educação inclusiva. Mas antes de entrarmos nessa parte de contexto histórico da educação especial, nessa perspectiva de inclusão, vamos relembrar aqui um pouco como as pessoas com deficiência eram tratadas em nossa sociedade? Então, nesse primeiro slide a gente percebe aqui um conjunto de imagens que refletem o tratamento dessas pessoas. Eram marginalizadas, excluídas da sociedade e a grande maioria eram mortas, jogadas de abismo, queimadas. Infelizmente, acontecia essa prática por não terem o conhecimento de que todos têm seus direitos e também têm seus deveres diante dessa sociedade. Mas nessa época não se tinha esse conhecimento. E o que se dominava, o que predominava, era uma cultura religiosa direcionada à possessão demoníaca, ou não ser merecedor, ou ser um pecador, né? Então, muitas dessas pessoas eram tidas como pessoas endemoniadas e que não poderiam ser pertencentes a essa sociedade, logo teriam que ser excluídas, tá? Então, nesse momento aqui, a gente percebe uma mudança, né? A gente começa a entender como as pessoas eram tratadas. Hoje, a gente percebe que houve uma grande mudança, mas infelizmente na nossa sociedade ainda predomina um pouco de uma cultura preconceituosa, né, com relação às pessoas com deficiência. Vamos seguindo. No próximo slide a gente percebe aqui dois grandes nomes para a área da surdez. Pedro Ponce de León foi um grande educador religioso também, que trouxe o método dos sinais, a língua de sinais, né, lá na Espanha. Então ele entra nesse momento aqui trazendo uma grande relevância para o ensino, para a educação dos surdos. E o outro nome, chamado Juan Pablo Bonet, ele escreve sobre as deficiências auditivas e dos problemas de comunicação, visto que, nesta época, a tendência não era ensinar os sinais, mas o método de oralização, fazer com que o surdo falasse. E esse fazer com que o surdo falasse era utilizado métodos brutais de gritos para ensinar os alunos surdos. E é isso que o Juan Pablo ele vem criticando, né, no seu livro. Nessa terceira imagem, a gente percebe aqui, né, a primeira imagem do alfabeto de língua de sinais dentro do livro, né, que o Pablo Bonet traz em seu livro. Esse vídeo sobre a Idade Média é super interessante, né, colocar. Então, eu vou deixar ele rolando aqui. E aí, após o vídeo, a gente já entra trazendo um pouco de comentário, né, sobre essa temática. Por quê? Lembra na primeira imagem? Esse vídeo aqui vai refletir muito sobre aquela imagem, sobre o tratamento das pessoas com algum tipo de deficiência na Idade Medieval. Certo. O vídeo, ele traz esse momento importante, mostrando que mesmo com deficiência, mesmo com seus transtornos, as pessoas, elas ainda tinham utilidade, mão de obra, né? E que elas são capazes, mesmo a sociedade mostrando que elas são diferentes. Nesse momento aqui, a gente vê nesse slide aqui os 4 períodos históricos. Então, temos aí um momento de exclusão, segregação, integração e inclusão. A exclusão, que vai da Idade Antiga até depois de Cristo, né? E temos o momento de segregação, que vai da Idade Média até 1492 depois de Cristo. Integração, que vai do século 17 até meados do século 20, século 16, né? Do século 16 até meados do século 20, e o momento de inclusão, que vem aí do finalzinho do século 20 até os dias atuais. Aí eu pergunto, né, nesse próximo slide, a gente tem um pouquinho de características sobre cada momento.
Então, de exclusão, a pessoa deixa de ter seus valores reconhecidos. Na segregação, separa as pessoas com deficiência, aí entre os hospitais psiquiátricos, as casas de apoio, asilos. Eram lugares reservados para que essas pessoas fossem colocadas. Não necessariamente existia um tratamento adequado para isso, certo? Mas era a questão de separar. Depois chega o momento de integrar. Vamos abrir espaço, criar condições para que essa pessoa faça parte da sociedade. Porém, essa pessoa precisa se adaptar à sociedade para poder pertencer, né? E por último, é o momento da inclusão, no qual estamos vivendo. E claro que a gente ainda tem muito a que melhorar, a sociedade precisa muito ainda melhorar com relação a entender o que é inclusão de fato. Nesse outro slide, né, nessa outra tabela, a gente vê exclusão, integração e inclusão, que são algumas características importantes sobre cada momento, que foram os momentos históricos quando a gente fala de educação inclusiva, exclusão, segregação, integração e inclusão. Essa imagem, né, onde a gente vê os balões, ela é altamente explicativa, mostrando para a gente a importância de incluir, de trazer adaptação, flexibilidade e oportunidades para todos, sem limitações ou distinções. Agora a gente vai entrar na parte direcionada aos marcos históricos da educação, quando a gente trata de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, a educação especial, né, deixando muito bem claro para vocês, ela é uma modalidade educacional que se caracteriza pelo atendimento a pessoas com necessidades especiais, que nem sempre se apresentou nessa mesma configuração, né? Isso se confirma pela proliferação das políticas e práticas de inclusão, que ainda estão caminhando. A gente sabe que foram passos lentos, foram muitas lutas, muitos movimentos para chegarmos até aqui. Temos uma política educacional, uma política de acessibilidade, leis, né, que regem as pessoas com deficiência, mas que nem sempre ainda elas são colocadas em prática com efetividade. Então, no Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império, com a criação de duas grandes instituições. Então, a primeira delas foi o Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, que é o atual Instituto Benjamin Constant, né, lá no Rio de Janeiro, IBC. E o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, que é o atual Instituto, né, Nacional da Educação dos Surdos, que é o INES, referência nacional para a educação dos surdos, né? Então, a gente tem dois institutos que prevalecem, que são referência nacional, um direcionado à deficiência visual e à cegueira, e o outro relacionado à deficiência auditiva, surdez, certo? Então, temos aí. Outro instituto muito importante que foi criado foi no século XX, foi fundado em 1926, foi o Instituto Pestalozzi, uma instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Vejam só, uma progressão de criação de institutos direcionados às demandas específicas. E em 45 é criado o primeiro atendimento educacional especializado, o primeiro AEE, às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi. Em 54 é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Em 61, a gente já percebe aqui nesse slide, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pelas disposições das leis, né, da LDB, de 1961, apontando o direito dos excepcionais, porque antes a gente tinha essa fala, né, o excepcional, e hoje a gente essa nomenclatura ela já saiu dos documentos. Em 1971,
pela própria lei 5.692, que altera a LDB, ela tira o tratamento, né, excepcional para o especial, certo? Colocando, né, os alunos com deficiência física, mental, os que encontrem atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados, como público-alvo da educação especial, certo? Em 73, é criado no MEC o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP. É responsável pela gerência da educação especial no Brasil todo, sob uma égide integracionista que impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência. Ainda, né, trazendo essa questão de leis, né, a gente entra com a Constituição Federal de 88, que traz como um dos seus objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação, lá no seu artigo 3, inciso 4. Define no artigo 205 a educação como direito de todos, certo? Garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, traz a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, como dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha isso. Dando sequência, 88, em 1990 é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem reforçando os dispositivos legais, né, ao determinar que os pais ou os responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede pública de ensino, né? Também nessa década entra a Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, né, que influenciaram a formulação de políticas públicas aqui no Brasil. Em 94, o que acontece? É publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de integração institucional, ou seja, ainda não vivíamos de fato uma política inclusiva, e sim uma política integrativa. Em 99, regulamentado a Lei 7.853, ao dispor sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que é um termo que não utilizamos mais, né, o termo de portar, e sim PCD, Pessoa com Deficiência, né, define a educação especial como uma modalidade transversal, ou seja, ela perpassa todos os níveis de educação, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Dentro, né, desse acompanhamento, a gente entra também com as diretrizes nacionais da educação básica, direcionados à educação especial, que determinam os sistemas de ensino que devem matricular todos os alunos, cabendo à escola organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Isso em 2001. Temos a Convenção da Guatemala, que também foi uma convenção muito importante para a promulgação de leis efetivas aqui no Brasil, colocando a deficiência, né, que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, certo? Definindo como discriminação com base na deficiência toda a diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Em 2002, temos a lei, né, a Lei 10.436, que eu tenho a alegria de falar, que reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação. E em 2002, também, a gente tem uma portaria, a portaria 2.678, que aprova as diretrizes e normas para o uso do ensino, uso e ensino e a produção e a difusão do sistema Braille,
esse sistema, né, da grafia Braille para a língua portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional. Uma curiosidade, o francês Louis Braille, ele perdeu a visão, né, que leva o nome dessa grafia, perdeu a visão aos 3 anos, aos 4 anos ele ingressou no Instituto dos Cegos. Em 1827, com 18 anos, ele se tornou professor desse instituto e ele, ao ouvir, né, de um sistema utilizado por oficiais, né, nesses conflitos de guerra, ele começou a pensar como eles utilizavam esse recurso para poder falar, né, se comunicar com outros oficiais sem luz. Eles utilizavam um papel, né, com pontos, né, com buracos, e ele começou, o Luiz, ele entendendo, vendo que havia comunicação através desse meio, ele fez adaptações nesse sistema de pontos em relevo, e em 1829 ele publicou o seu método, que levou o seu nome. Vamos seguindo. 2004, tivemos aí um impulsionamento da inclusão educacional e social com o Decreto 5.296, regulamentando leis que estabelecem normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Em 2005, a implementação dos núcleos de atividades e as altas habilidades de superdotação na AS, né, em todos os estados e no Distrito Federal. Aqui alguns objetivos, certo? Da Política Nacional de Educação Especial nessa perspectiva da educação inclusiva, que é assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, certo? Acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino, tá bom? Então, entra aí um dos objetivos que eu retirei bastante importante dessa política. Formação de professores para o atendimento educacional especializado, importantíssimo, né? Assim como a participação da comunidade e da família para a acessibilidade também de mobiliários e a parte arquitetônica desses espaços escolares. Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola, certo? Então, os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, público-alvo da educação especial. Nesses casos e outros que implicam em transtornos funcionais, entra um termo muito importante, transtornos funcionais específicos, a educação especial ela atua de forma articulada com o ensino comum. Não necessariamente vai ser atendido na sala de recursos multifuncionais. Quais são esses alunos, né? Deixa eu seguir. Aí eu falo para você quais são esses, que a gente vai seguindo aqui, os transtornos globais de desenvolvimento. Primeiro, os alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, em interação com diversas barreiras, pode ser restringida a sua participação. Alunos com transtornos globais de desenvolvimento, conhecido como TGD, né, são aqueles que apresentam alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas, na comunicação, um repertório de interesses e atividades restritos, estereotipado, repetitivo. Inclui-se nesse grupo alunos com autismo, né, síndrome do espectro do autismo e psicose infantil. Lembrando, são termos retirados da política. Sabemos que hoje a questão do TEA, né, o transtorno do espectro autista, engloba vários outros transtornos que fazem subgrupo desse tema, certo? Que a gente fala muito como guarda-chuva. O TEA hoje é um guarda-chuva que dentro dele, né, estão outros transtornos associados. Então, alunos com altas habilidades de superdotação também são público-alvo da educação especial. E os transtornos funcionais específicos estão dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros transtornos. Então, vimos aí o público-alvo da educação especial.
vimos um trajeto histórico com relação ao tratamento e aos períodos históricos, momentos históricos de exclusão, segregação, integração e inclusão. Pontos importantes como a criação de institutos, de leis, políticas que direcionam a educação inclusiva hoje, mas que tudo isso precisa ser melhorado e ampliado e ser realmente inclusivo em todos os espaços, não apenas escolares, mas em todos os espaços da nossa sociedade. Muito obrigada e até a próxima!